16 da... Ok, gente bonita, que prazer grande podermos estar juntos em mais este encontro especial. É um privilégio, de fato, nós nos reunirmos quinzenalmente, estarmos juntos, trocarmos ideias e conversarmos sobre questões muito profundas de nossa existência. E nesses últimos encontros eu tenho o privilégio de poder compartilhar com vocês algumas aprendizagens. Os últimos, nós falamos sobre a saúde mental numa perspectiva mais ampla, onde nós discutimos vários princípios, várias questões da ciência e concluímos na semana, fez 15 dias atrás, a respeito da espiritualidade saudável. Hoje nós estamos iniciando outra série, mas falando já sobre um problema específico da situação humana, que é a questão da ansiedade, os transtornos de ansiedade de um modo geral. Nesses tempos pandêmicos em que todos estamos inseridos, quando eu digo todos, eu estou me referindo ao planeta Terra, onde o planeta Terra está envolvido com esta pandemia, nós enfrentamos dimensões dela em nossa vida, em nossas realidades interiores, e isso com certeza traz angústias as mais diversas, assim como diversos somos. E em meio a esta realidade, manifesta-se então a questão da ansiedade. Ela aparece profunda nos consultórios de psicologia e de psiquiatria, mas aparece velada na alma humana em todos os cantos do planeta Terra. E em meio a isso, eu me propus conversarmos sobre os transtornos chamando de tempos líquidos. Em meio a esta realidade, o tempo líquido em Zygmunt Bauman é a dimensão de que os pilares de sustentação do humano foram destruídos. E o tempo mudou de tal maneira que tudo está liquefeito, tudo não permanece, tudo está se movendo de um lado para o outro permanentemente. E em meio a isso surge a pandemia, que nos coloca num contexto de medo, não somente o medo de nós mesmos, da nossa própria vida, mas o medo de pessoas queridas, dos nossos amados, daqueles que são muito caros para a nossa vida e estão próximos a nós, e nós estamos com medo desta contaminação. E esse medo é uma das causas do problema da ansiedade em que acontece a alma humana desta geração. Então, hoje eu quero falar com vocês a respeito disso, porque nós pensamos que esta ansiedade que muitas vezes acontece em nossa vida é uma ansiedade apenas desse momento. Não é verdade. Esse momento apenas serviu para destacar e eclodir com maior força essa realidade. Mas o problema da ansiedade existe no humano desde que o humano é humano. E em meio a isso, então, nós pensamos que o que nós somos hoje, o que nós estamos agora, um diante do outro aqui nesse momento virtual, é como se nós fôssemos assim permanentemente. É muito comum no consultório o paciente me dizer: doutor, eu sou ansioso desde sempre, eu nasci assim, eu sou assim desde criança. E a pergunta é: será mesmo que eu sou ansioso desde criança e só agora se manifestou? Ou a ansiedade tem se manifestado ao longo de minha vida? Por isso, eu trago uma pergunta que eu já trouxe em lives anteriores, que é a seguinte: como me tornei quem sou? Como manifestou em mim a pessoa que eu sou hoje? Será que eu sempre fui assim? Será que a minha vida era assim desde sempre e eu estou apenas envelhecendo? Ou algumas coisas em minha vida hoje são diferentes do que foram em tempos anteriores? Empiricamente, nós achamos que nascemos prontos e vamos nos repetindo ao longo da vida. Isso é um conhecimento empírico. O ser humano não nasce pronto.
milagrosamente chegamos a esta noite, sem desenvolvimento, interações sociais e esforços, o que também não é verdade. Nós não nascemos pronto. A formiga já nasce pronta, o besouro nasce pronto, a abelha nasce pronta, mas nasce um ser humano e você não pode afirmar nada sobre esta pessoa. É uma incógnita, é um mistério. O ser humano é um ilustre desconhecido. Mas eu preciso afirmar também para você que eu acredito na saúde mental, só que não acredito numa saúde mental absoluta. É como se nós fôssemos plenamente saudáveis, o que não é possível. Então, a verdade é que nós poderemos desenvolver a nossa vida, melhorar em muito a nossa condição, mas nós precisamos assumir o que somos diante da existência e diante da nossa vida. Cada pessoa que adentra as portas da humanidade está destinada a crescer rumo à maturidade do ser. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Todas as pessoas têm a competência de se desenvolverem, umas em uma dimensão, outras em outras dimensões, mas todos poderemos nos desenvolver. Ao nascer, o ser humano aventura-se pelo desconhecido existencial de si mesmo. E essa dimensão também está no outro e também no mundo em que ele nasceu. Então, é um desconhecido para si, é um desconhecido outro para mim e o mundo para mim. Então, eu nasço num espaço de desconhecimento. E eu busco tornar-me tudo o que eu sou capaz de me tornar. Essa é a grande busca do humano. E eu defendo que o homem é o que ele faz de si próprio. Não há nada nem ninguém do lado de fora que me faz. Quando eu nasci, eu me desenvolvo a partir das interações sociais que estabeleço na vida. O que eu quero ser a partir dos estímulos e influências que eu recebo. Quanto mais estímulos e quanto mais influências e quanto mais alimentação saudável, mais eu tenho condições de me desenvolver. E isso é uma competência de todos, porque eu acredito que o homem cria o que ele é e se torna a cada dia. Por isso a importância de nós entendermos que o meu desejo, e eu quero que esse seja o seu desejo, que você seja a sua melhor edição hoje à noite, ou seja, a sua melhor versão, para que você seja, ao longo da vida, cada dia uma pessoa melhor, jamais perfeita, mas melhor é possível. Então, eu acredito para mim mesmo, por exemplo, que hoje à noite eu sou a minha melhor versão. Eu já fui vários eufrásios na vida, mas hoje eu me considero a minha melhor versão. E eu busco entender o humano a partir da conexão com o todo maior, numa amplitude maior da existência humana. O cosmo, a Via Láctea, o sistema solar onde estamos, o planeta Terra, a nossa casa, o ecossistema, os seres vivos, a sinfonia planetária. Então, essa é a dimensão do humano que está posta para nós na conexão de um todo maior, porque nenhum homem é uma ilha. Estamos conectados a tudo e a todos. Agora, na comparação fisiológica entre os humanos e os outros seres, não há diferenças tão gigantescas. O coração, os pulmões, a visão, a águia, inclusive, ganha de nós na visão. Contudo, a grandeza humana a tudo e a todos se impõe pelo raciocínio, pelo pensamento, que eu acredito aí ser uma fagulha do divino. Então, o humano tem uma diferença imensa de todos os seres por causa desta imagem e semelhança de Deus, conforme diz a Bíblia Sagrada. Então, o homem se torna, então, um pensador, um ser competente para gerir a si mesmo e o planeta em que ele está.
Em meio a essa condição maior do humano de raciocinar, de pensar e conduzir a sua vida, ele acaba também produzindo as suas próprias tensões. Tensões do lado de dentro, tensões nos relacionamentos, tensões na vida de um modo geral. E a pergunta é: como enfrentar as tensões da vida sem perder o equilíbrio e a paz interior? Esse é o grande desafio do humano, poder enfrentar a vida em toda a sua contextura e não se deixar esmagar, não se deixar abater. Eu acredito, queridos e queridas, que é possível construir uma existência menos tensa e ansiosa diante das inúmeras escolhas e pressões sociais. Eu tenho visto em minha própria vida, na vida daqueles a quem tenho acompanhado, que as tensões têm uma possibilidade gigantesca de destruir a nossa existência ou de causar uma influência destruidora. Mas nós, individualmente, temos a competência de fazermos o enfrentamento nesse diálogo com as tensões da vida. A questão básica é como enfrentar o mal da pós-modernidade, a ansiedade. Como enfrentar a ansiedade? Como nós poderemos administrar essas tensões todas em nossa existência? Acredito ser possível viver de forma equilibrada e superar a patologia da ansiedade. Eu não preciso continuar ansioso. Eu não preciso passar toda a minha vida tomando ansiolítico. Não há necessidade disso. Eu quero afirmar para todos e para todas aqui: a ansiedade é 100% tratável. A ansiedade é tratável e nós vamos falar por quê a partir de hoje e nas próximas lives. Eu digo isso por conta de várias questões que eu tenho trabalhado. A primeira sou eu mesmo. A ansiedade entrou em minha vida a partir de um problema estomacal. Então, o meu estômago foi sintoma de minha ansiedade, dores imensas. E nesse período era ainda a década de 80, 1982, 83, por aí, quando eu trabalhava numa instituição financeira federal, e a minha vida ficou tensionada com os compromissos, ainda um garoto de 21 anos, e isso eclodiu no meu estômago, com dores imensas. E nesse período eu fiz a única endoscopia de minha vida em Salvador. E quando o médico fez a endoscopia, constatou que eu não tinha ainda um problema grave, nem no esôfago, nem no estômago. Eu estava saudável fisicamente, mas ele me disse: Eufrásio, você é um candidato à úlcera. E se você continuar pensando a vida desse jeito, você vai construir uma úlcera em seu estômago. E aí eu comecei a estudar sobre ansiedade na década de 80. E de lá para cá já se vão 40, 41 anos, em que a ansiedade tem sido tema de minha pesquisa, de minha leitura, de minhas palestras, e trabalhando no consultório, eu tenho constatado como a ansiedade está presente nos meus pacientes, como estamos ansiosos, como estamos tensos e não estamos sabendo como enfrentar, como administrar o problema da ansiedade. Então, eu quero compartilhar com vocês, nesses dias, a partir de hoje, princípios testados e aprovados para lhe ajudar a adquirir qualidade de vida. Nós podemos viver com qualidade e alcançar os nossos sonhos, viver de forma muito mais leve, viver de forma equilibrada em nosso mundo interior e não passar por tanto sofrimento psíquico que eu tenho presenciado em nossa geração. A ansiedade é a característica mental mais saliente da civilização ocidental. A ansiedade está se impondo sobre o planeta Terra. Numa pesquisa de 2017, o Brasil foi campeão em 150 e poucos países pesquisados como o país mais ansioso da Terra. Então, nós somos um povo ansioso
não geneticamente. Eu vou mostrar para você isso. A ansiedade não é genética. A ansiedade não tem nada a ver com genética. Se sua avó foi ansiosa, sua mãe é ansiosa e você é ansiosa, não tem nada a ver com genética. E eu vou explicar como isso funciona. Em algum momento da vida, todos nós aqui que estamos juntos nessa live já ficamos ansiosos, mas nem todos sofremos de ansiedade. E eu quero explicar para você a definição em que eu posso ficar ansioso, mas eu não sou patologicamente ansioso. A ansiedade, então, assume a passarela e desfila intrusa e desrespeitosamente em nossas plataformas interiores. Ela é extremamente invasiva, ela nos acha na madrugada. Às vezes, 2 horas da manhã, a ansiedade nos pega e aí não dormimos mais. A ansiedade insurge de mãos dadas com as dores da vida e muitas vezes as precede. Então, esse é o grande drama da existência humana, a ansiedade. O avanço da ansiedade em tempos de pandemia é gigantesco. O número de pessoas que estão sofrendo com medo, sofrendo porque estão sintomáticas, a ansiedade, e isso é um problema sério, índice altíssimo. E a ansiedade, queridos e queridas, brota da interpretação que eu faço dos fenômenos da vida. Preste atenção nisso aqui, que aqui está uma grande descoberta do meu trabalho e de minhas pesquisas. A ansiedade acontece em mim a partir da interpretação que eu faço das coisas que me acontecem ou que eu ainda vou enfrentá-las. E aí dispara um sistema do corpo, que eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas o nosso sistema de alerta que está vigiando o tempo todo o nosso corpo, e então nós produzimos hormônios, disparamos o coração, as pupilas dilatam, a circulação sanguínea se altera, e nós estamos prontos para fugir ou para enfrentar o perigo. Só que, quando ele é imaginário, não tem um perigo para enfrentar, e aí a ansiedade se instaura. E o grande drama de fazer escolhas nesta geração, escolher na sociedade moderna, não é fácil. Muitas opções e uma pressão para que acertemos de primeira. Esse é um drama, porque nós estamos querendo acertar sempre, e acertar sempre não é possível aos humanos. Os humanos é um ser que não consegue acertar todas as vezes, porque isso seria perfeição. Mas nós precisamos escolher a profissão muito cedo na vida. Às vezes, eu faço palestras para adolescentes, 15, 16 anos, que têm que decidir a vida profissional, tem que fazer uma escolha no Enem, e essa escolha é para a vida inteira, que ele imagina, e isso é difícil. A escolha do cônjuge, isso pode gerar ansiedades enormes, e todas essas escolhas sem placas de indicação, sem manual de orientação, sem nada disso. E ainda mais tem as questões simples de nossa existência, por exemplo, mães de filho de 17, 18 anos que não chegaram 11h30 da noite. Eles falaram que 10h30 estariam conosco, mas não chegaram, e aí a mãe fica numa angústia enorme, um sofrimento imenso. Ela fica ligando para o filho, e eu já ouvi muito isso, liga para o filho e o celular dá fora de área ou desligado. Você não imagina como ela sofre com essa mensagem, porque ela já imagina o filho assaltado, atropelado, desmaiado, de alguma maneira em sofrimento, e por isso que ele não atendeu o celular. Ele foi roubado, por isso ele não atendeu. E há muita angústia existencial nisso. Aí, meia hora depois, o filho chega, feliz da vida, assobiando, de mão no bolso, e ela pergunta: ô traste, por que não atendesse o telefone? E ele diz: desligou, a bateria arriou. Então, essa mãe ficou sofrendo profundamente por causa de uma bateria arriada, e não por causa da morte do filho. Quanto sofrimento! Acorda de noite para ver se trancou a porta. E aí, quando entra no quarto, volta para conferir novamente.
Então, vive um sofrimento que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, essa é a grande coisa. Em meio à pandemia, a pergunta: a empresa vai sobreviver? O meu emprego vai sobreviver? E o meu orçamento, como é que vai ser? Esse é um drama da escolha, pressões pessoais, pressões familiares, pressões sociais, essas dimensões da angústia em nossa vida. Há muitos que nós deveremos estar trabalhando essa ideia, a rotina estressante do nosso dia a dia, a reprovação no concurso que me ameaça, a realização dos meus pais em minha vida que são projetadas, o possível de enfrentar as dificuldades sem estar estressado. Assim, o medo habita a alma humana moderna silenciosamente. E quando está sob tensão, enfrentamos dificuldades enormes. Com você mesmo, com o filho, com o cônjuge, são as explosões. É muito comum a pessoa chegar buscando para mim, como terapeuta, uma solução para suas explosões de estresse, de raiva, e nós precisamos compreender isso. E as pesquisas revelam que 80% dos jovens do mundo inteiro apresentam sintomas de timidez e insegurança. Esse é um drama. A humanidade tomou o caminho errado, queridos e queridas. Estamos adoecendo rápido e coletivamente. Vivemos uma masmorra existencial em que pese os bens materiais. Produzimos mentes agitadas e inquietas. Temos insatisfações crônicas, nada nos satisfaz. Cansaço físico exagerado. Já acordamos cansados. Sofremos por antecipação. Isso é típico do ansioso. O problema do ansioso não é tanto o agora. O problema dele é o amanhã, é o depois de amanhã, é o final do mês. Uma irritabilidade, uma flutuação emocional enorme. Impaciência, ninguém está com paciência para esperar. Dificuldade de desfrutar a rotina, porque logo entramos em tédio. Em meio a isso, nós temos um baixo limiar para suportar frustração. Qualquer frustraçãozinha, nós já queremos um comprimido. Inclusive, queridos, nunca se tomou tanto psicofármaco como em nossa geração, e a maioria, eu afirmo, desnecessariamente. Pequenos problemas causam grandes impactos em nossa vida. Ficamos arruinados. E aí o que acontece? A dor de cabeça aparece, dor muscular, queda de cabelo, pressão alta, déficit de concentração, déficit de memória, transtorno do sono ou insônia, transtornos psíquicos, e isso em meio a essa realidade doida do viver nesta geração. Temos pouco respeito pelo outro, perdemos o prazer de aprender, assassinamos a infância, os nossos filhos acabam se tornando pequenos executivos, onde eles têm que ser bem-sucedidos desde a infância, eles não podem ser criança, tudo é dinheiro, e nunca uma geração viajou para tão longe de si mesma como a nossa, mas não se conhece. E a ansiedade está na base de quase todos os problemas psíquicos. O medo, choros repentinos, tremores nas extremidades, mãos e pernas. E eu não poderia ouvir de vocês, eu queria ouvir depois, quantos de vocês já fizeram mais de uma endoscopia? Porque eu já tenho falado em auditório e quando eu pergunto quantos já fizeram endoscopia, geralmente mais da metade do auditório levanta a mão que já fez uma ou mais endoscopia. Então, aí aparecem as úlceras, as insônias e todas essas realidades da vida humana. Fibromialgia, erisipela, náusea, diarreia, e essas coisas todas podem ser. Preste atenção no que eu estou dizendo, eu não estou afirmando que são, eu estou dizendo que podem ser manifestações e sintomas da ansiedade. Agora, ouçam, queridos, 70% das nossas doenças físicas são de fundo emocional. Com isso, eu quero dizer,
Se você conquistar a saúde emocional, 70% do sofrimento psíquico você não os terá. Eu chamo essas doenças de males do pensamento. Males do pensamento, porque são produzidas pela minha maneira de pensar. E nós estamos nessa geração adoecido desde a infância até o adulto. Somos receosos diante do desconhecido, medrosos em assumir o inevitável, dificuldades em caminharmos por trilhas cheias de novas experiências e viver em busca de uma felicidade que acreditam estar em algum lugar, mas que eu jamais a alcanço. Agora, veja, todos esses sintomas que eu falei aqui, quem tem 2 a 3 sintomas já está com o problema instalado. O corpo está suplicando para mudar o estilo de vida. E foi o que eu falei nas lives anteriores, e eu quero repetir um pouquinho daqui a pouco, onde nós poderemos melhorar em muito a nossa qualidade de vida. Não mudando, será ótimo para a sociedade, mas um desastre para si mesmo. A sua empresa vai gostar de você estressado, correndo e fazendo tudo ao mesmo tempo, mas o seu corpo vai sofrer profundamente. Um número alarmante está sofrendo das emoções, 1 em cada 2. Ou seja, 50% sofre com algum problema de autoconfiança negativa. E a humanidade está adoecida. E a pergunta se impõe: o que fiz de mim? Por que eu construí uma vida assim tão tensa e ansiosa? O que estou fazendo de mim nesses últimos dias? E o que farei de mim daqui para frente? Isso que para mim é fundamental. Você pode, a partir de escolhas acertadas e sábias, você construir uma nova pessoa e você ter a sua melhor versão daqui para frente. E eu quero afirmar para vocês de uma maneira muito simples: a vida é muito curta para ser medíocre e cheia de sofrimento. Daqui a pouco ela acaba, gente. E não vale a pena viver com tanto sofrimento que nós produzimos na vida. E nesta live eu evitei o caminho mais técnico da ansiedade. Por isso eu não quero falar do sistema de hipervigilância e como ele funciona. Não vou falar do sistema nervoso central. Não vou falar do sistema nervoso autônomo, do cérebro trino, das reflexões e dos reflexos condicionados que nós fazemos a partir do nosso cérebro reptiliano. Não é possível a gente fazer isso. Isso está fartamente na internet e você pode conquistar. Mas eu quero compartilhar com vocês coisas mais práticas. Os humanos sempre sofreram de ansiedade, desde a caverna até hoje. A ansiedade acompanha os humanos. Na caverna, eram os monstros que queriam nos devorar do lado de fora. Nos tempos modernos, são os monstros dentro de nós, que rosnam em nossos pensamentos e nos adoecem. Mas, queridos, a partir de 1945, com o nascimento da bomba atômica, a ansiedade converteu-se de um problema encoberto para um problema manifesto sobre todos. E aqui eu linkei alguns nomes de pensadores que têm trabalhado com profundidade esta realidade. Albert Camus designou essa era como o século do medo. Kafka expressou de forma pungente a ansiedade e os estados angustiosos. Hermann Hesse, no Lobo da Estepe, o isolamento e a ansiedade de Haller, seu protagonista, nasce da cultura. Zygmunt Bauman, falando sobre a modernidade líquida que produz ansiedade. Mas eu quero destacar especialmente para vocês 3 autores. O primeiro dele é um dinamarquês, um teólogo, filósofo, Søren Kierkegaard, no seu livro O Conceito de Angústia, quando ele trabalha o problema da ansiedade. Freud, em 1926, produziu seu texto sobre inibições, sintomas e ansiedade, que eu recomendo a leitura para vocês. Rolomei, no seu texto de 1950, O Significado da Ansiedade, que é esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês, e eu gostaria, inclusive, que vocês o lessem.
Esse é um livro fantástico sobre o problema da ansiedade. E aqui eu tenho um livro de um amigo meu, Eufrásio Araújo, Como Vencer a Ansiedade. E eu recomendo a leitura desses textos para vocês. É preciso aprender a gerenciar os pensamentos para proteger a vida e vivê-la com qualidade. Se você não fizer isso, você será ansioso para sempre. O remédio não sara a ansiedade. Remédio não lida com a qualidade do pensamento. O remédio pode desacelerar seu pensamento, mas não pode lhe dar qualidade no seu pensamento. E aí a ansiedade é uma construção do pensamento. E uma das coisas mais gostosas para mim como terapeuta é poder dar alta a um paciente que era ansioso. E essa semana eu tive o privilégio de dar alta a uma pessoa que era muito ansiosa, cheio de sintomas de ansiedade, mas aprendeu a pensar certo, aprendeu a administrar sua mente e já há algum tempo ele está livre do problema da ansiedade patológica. Sabe por quê, queridos? O ansioso vive uma antecipação negativa permanente e tem uma visão ameaçadora da vida. O futuro ameaça profundamente o ansioso. 90% dos nossos medos não acontecem, e graças a Deus. Se os nossos medos acontecessem, nenhum de nós estaria vivo aqui. Mas 90% não acontecem. Então, a pessoa ansiosa deseja resolver as coisas tudo por antecipação. Gera expectativas inúteis e negativas sobre o futuro. Tem uma visão pessimista da vida. Enxerga o perigo sempre. Acredita que o pior sempre lhe acontecerá. Márcia. Se ela vai viajar de avião, o avião vai cair. Se vai entrar no elevador, o elevador vai enganchar. Se vai fazer um passeio, o carro vai se acidentar. Se vai fazer um concurso, não vai passar. Ou seja, ela só vislumbra fracasso. Ela não enxerga a competência. Agora, todos vocês que estão me ouvindo aqui, o meu desejo é que estivesse no auditório, que eu pudesse ver a sua resposta, mas a pergunta é a seguinte: com que você se preocupa antecipadamente? Você vive preocupado com o amanhã, com base em quê? E aí eu vejo, queridos, que a educação familiar tem um peso na minha ansiedade. Copiamos os preocupados de nossa família, muitas vezes é um comportamento aprendido, que eu passo a repetir. E ouça uma coisa, ninguém é um preocupado nato. Eu afirmo para vocês com toda certeza, ansiedade não é genética. Tire isso da sua cabeça. Ansiedade não tem nada a ver com genética. Um bebê não tem ansiedade, não tem preocupações. As adquire posteriormente dos padrões sociais dos adultos. Daí, a percepção aguçada do Francisco Otaviano num poema maravilhoso chamado Ilusões da Vida. E ele diz o seguinte: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi aspecto de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Gente, eu tenho conhecido muita gente boa que está passando pela vida sem viver o prazer de estar vivo. Por isso eu quero declamar para vocês a menor poesia que eu conheço do meu amigo Avaniel Marinho. E ele diz o seguinte: se vivo, viva. E muitos de nós estamos vivos e não estamos vivendo. Lacan, um grande pensador da psicanálise, disse o seguinte: o corpo é o espelho da mente e diz muito sobre nós mesmos. A forma que eu ando, a forma que eu me visto, a forma que eu olho, como eu posiciono o meu corpo. Então, tudo isso manifesta as questões internas da minha vida. Então, em minha experiência profissional, percebo a necessidade de analisar o corpo, a mente e o contexto social do qual o indivíduo está inserido,
para poder conceituar melhor o estado de saúde e a consequente qualidade de vida do meu paciente. Às vezes, ele demonstra pelo andar o seu estado psíquico. E aí nós temos uma recomendação para você. Estude sobre uma ciência chamada psicossomática. Vai ser muito interessante você ter um pouco de domínio dessa ciência. A psicossomática é uma ciência que estuda como os fatos biológicos, psíquicos, sociais e ambientais estão interligados. E essas questões, então, estão interligadas diante de nós. Nós não temos controle das coisas externas, mas temos a administração da nossa mente, como vamos pensá-la. Eu não tenho controle do meu carro a 100 km por hora. No sentido dele furar um pneu, eu não tenho esse controle, mas eu posso administrar o meu carro ao volante. Assim é a minha vida. As pesquisas e os mecanismos de interação nas dimensões mental e corporal da pessoa tem a ver com psicossomática. Então, nós temos muitas doenças psicossomáticas, que são manifestações das doenças no corpo, mas com origem psíquica. Daí eu quero retomar essa questão prática da ansiedade para a sua vida, para que você possa compreender o programa que eu ensinei aqui nas lives anteriores, e essas lives todas estão disponíveis para você poder assisti-las, distribuir para amigos. É só você pedir para nós e nós as enviamos para você, porque o programa de saúde mental que eu estabeleci, ele não tem custo, eu não estou vendendo live. Eu queria que você entendesse que essa é uma iniciativa nossa, desse grupo de amigos, para nós socializarmos conhecimento. E no meu programa de saúde mental, que eu chamo de Pense Certo, eu tenho 5 pilares básicos de construção da saúde mental. Primeiro, pensar certo. Segundo, atividade física. Terceiro, alimentação saudável. Quarto, grupo de apoio. Quinto, espiritualidade saudável. E isso não está pronto, não. É você que tem que construir. É você que tem que trabalhar para que você tenha saúde psíquica, administrando esses 5 pilares saudáveis na sua existência. E nas lives anteriores eu falei sobre cada um deles, explicando como funciona e como você deve aplicar. E esse programa precisa ser praticado e não apenas conhecido. É na prática que eu transformo o conhecimento em sabedoria, a informação em conhecimento e em sabedoria. Então, a proposta do programa de saúde mental, Pensar Certo, é mergulhar no oceano profundo de nós mesmos, é o autoconhecimento. Assumir a responsabilidade de me tornar quem eu sou cada dia. Autogerenciamento das dimensões possíveis de minha existência. E eu estou afirmando uma frase de Hipócrates, conhecido como o pai da medicina. Ele disse o seguinte: antes de curar alguém, pergunte-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. A minha pergunta para cada um de vocês hoje é a seguinte: você está disposta a desistir dos pensamentos que adoeceram você até hoje, para que você construa novos pensamentos e tenha saúde mental? Ou você quer continuar pensando como você sempre pensou, que a ansiedade é genética, que você precisa tomar remédio para curar a ansiedade, que você não tem nada a ver com a ansiedade, ela me achou e eu sou ansioso desde sempre? Eu quero lhe dizer que isto não é verdade, que pelo pensamento você pode construir uma vida com qualidade, você pode administrar melhor a sua própria existência, parar de sofrer por antecipação e aprender a viver cada dia na contextura da vida, como bem ensinou o mestre de Nazaré, cada dia por vez, um dia por dia. Essa é a proposta de Jesus de Nazaré. Então, eu quero apelar para vocês hoje à noite. Desista daquilo que lhe fez adoecer e construa um caminho saudável. Logo, há pessoas que não podem ser curadas porque não querem abandonar
aquilo que os adoeceu. Esse é um problema. E vencer a si mesmo é a maior da vitória, dizia Platão, o filósofo grego. Por isso, queridos e queridas, há uma necessidade de enfrentamento de nossa existência, para que nós possamos mudar a nossa história. E aí você construir novos caminhos, novas realidades, novas dimensões psíquicas e superar a ansiedade. O meu desejo é que a gente vá trabalhando essa temática da ansiedade em nossa vida, para que você possa absorver a ideia de que você pode pensar diferente, você pode reinventar a nossa vida, pode construir o nosso caminho e mudar em muito a sua história. Por isso eu quero afirmar de forma muito clara para cada um de vocês: eu fui ansioso patologicamente, mas não o sou mais e faz tempo. Quando eu aprendi a pensar certo, eu não mais tive problema de estômago, que é onde manifestava o meu problema de ansiedade. Hoje eu tenho tensões e dificuldades como todos os humanos normais, mas não desenvolvo a patologia, porque a patologia tem a ver com o pensamento errado. E é isso que eu preciso que você entenda, para que você abra a sua mente para novos saberes, para novas dimensões e para as novas realidades. Por isso, eu quero abrir agora para vocês, para que vocês façam perguntas, para que vocês tirem dúvidas, para que a gente possa debater essa temática, mas eu quero afirmar que teremos outras lives, se Deus quiser, e nós iremos continuar falando sobre o problema da ansiedade. O tema é muito vasto, eu tenho pesquisado isso, como eu disse para vocês, nas últimas 4 décadas, estudando sobre ansiedade. Então, nós temos muito o que compartilhar com vocês sobre ansiedade. Mas não fique ansioso, nós teremos próximas lives e nós vamos conversar a respeito desta temática, ok? E aqui agora eu queria que o Gilmar abrisse aí os microfones para perguntas, para troca de ideias. Eu sei que muitas pessoas estão aí já enviando os e-mails, nós vamos mandar todas as lives para todos vocês, sem nenhuma dificuldade, também pelo WhatsApp, e será um prazer você ter todo esse material, distribuir para amigos, reunir sua família, estudar tudo isso aí, será um enriquecedor para a sua vida, e eu estou à disposição para poder ajudá-lo. Um grande abraço, Deus abençoe a vida de cada um de nós, e aqui, Gilmar, nós vamos encerrar a gravação e vamos entrar em nosso momento de perguntas.